Entre paixão e gols, Orlando Peçanha, o defensor nobre que brilhou no mundo, 1955-1964. O futebol brasileiro dos anos 1950 e 1960 era muito mais do que uma paixão nacional. Era uma linguagem silenciosa de esperança, ousadia e poesia. Em meio às grandes transformações de uma nação que se urbanizava e sonhava alto, os campos eram o palco onde se desenhavam dramas e se celebravam glórias. Dentre tantos nomes gravados a fogo nessa história, um deles se ergue acima da maioria quando a pauta era classe, força e elegância defensiva. Orlando Peçanha de Carvalho, o zagueiro que fez do Vasco sua fortaleza e do futebol internacional sua vitrine imortal. Orlando Peçanha nasceu no subúrbio do Rio, em uma época em que ser jogador de futebol era, antes de tudo, uma aventura de coragem e perseverança. Ainda menino, enfrentava as dificuldades do cotidiano, ruas de barro, infância humilde, sonhos imensos. O futebol entrou em sua vida como um chamado, como a música que brota espontânea de um coração inquieto. Nos campos de terra, jogando descalço, logo se destacou pela naturalidade com que marcava os companheiros e pela consciência tática rara para a idade. A jornada até os gramados de São Januário não foi simples. Cada treino, cada jogo, cada elogio e cada reprovação forjaram sua personalidade resiliente. Era disciplinado, atento aos detalhes, rigoroso consigo mesmo. Sabia que o futebol era transitório como as marés e que só o trabalho árduo garantira o futuro daqueles que ousavam desafiar o destino traçado pelos outros. Quando, finalmente, vestiu a tradicional camisa preta e branca do Vasco da Gama, fez questão de compreender os valores históricos do clube, a luta contra a discriminação, o pioneirismo, a sede por títulos, a paixão popular sem limites. Os anos 1950 foram dourados para o Vasco. O clube se consolidava como símbolo de superação, de inclusão social, de vitória pelo coletivo. E Orlando era a personificação fiel desse espírito. Não demorou a conquistar a titularidade e, em pouco tempo, tornou-se referência absoluta na defesa cruzmaltina. Sua figura imponente, combinando porte físico e técnica, impondo respeito aos adversários ao primeiro olhar. Mas não foi só o físico que o destacou. Era a inteligência, a capacidade de antecipar jogadas, de entender o ritmo do adversário e dominar o tempo da partida. Diziam que, com Orlando em campo, o Vasco era um porto seguro. Ele não era apenas um zagueiro. Era o comandante silencioso das batalhas travadas a cada domingo. Enquanto a torcida vibrava com os gols de atacantes e os dribles de meias habilidosos, os olhos mais atentos sabiam que os verdadeiros alicerces da equipe estavam ali, na muralha formada por Orlando Peçanha. Cativa era sua habilidade nos desarmes limpos, seu posicionamento impecável, a liderança firme, mas sem excessos. Era nobre sem ser altivo, era respeitado, mas também próximo do povo. Entre 1955 e 1964, Orlando Peçanha transformou a defesa vascaína em uma das mais temidas do país. Encarava com altivez desde os clássicos cariocas, lotando o Maracanã, até disputas continentais que projetavam o Vasco como força sul-americana. Suas atuações garantiam anos consecutivos de segurança na retaguarda e contribuíram decisivamente nos grandes títulos da década. Além dos feitos em campo, sua postura humana cativava companheiros, treinadores e torcedores. Era ético, educado, exemplo para os garotos que sonhavam um dia repetir seus passos. O futebol do período era caracterizado por certa visceralidade e romantismo. O estilo de Orlando destoava do estigma do zagueiro brucutu. Ele não desarmava apenas com o corpo. Usava a mente, os olhos, o tempo da bola. Suas partidas eram aulas vivas de antecipação, bloqueio e saída de jogo. Isso lhe rendeu respeito não só no Brasil, mas também fora dele.
Não tardou para que a seleção brasileira reconhecesse o talento especial de Orlando Peçanha. Em 1958, o Círculo da Glória se fechava. Orlando era convocado para o time que disputaria a Copa do Mundo na Suécia. O país carregava o trauma de 1950 e a pressão era devastadora. Mas Orlando absorveu esse peso sem dramatizar, como um gigante silencioso, disposto a carregar histórias, esperanças, derrotas, tudo o que fosse necessário para que o Brasil enfim conhecesse a alegria suprema. Na Suécia, Orlando formou, ao lado de Bellini, uma das duplas de zaga mais respeitadas da história das Copas. Sua atuação foi primorosa. Além de impecável na defesa, mostrava-se pronto para orientar, acalmar e motivar os mais jovens, como Pelé e Garrincha, que emergiam então como futuras lendas. O título inédito foi construído com gol, suor e lágrimas. Quando terminou o campeonato, o mundo aplaudiu o futebol brasileiro e Orlando foi nome fundamental nessa conquista. Ele trouxe para casa não apenas a taça, mas o reconhecimento do valor universal do talento brasileiro. Seu retorno ao Vasco foi apoteótico, São Januário lotado, multidões homenageando aquele que ajudara a arriscar o nome do Brasil para sempre entre as maiores potências do mundo da bola. Orlando era ídolo, mas seu comportamento seguia discreto, centrado. Continuou trabalhando cada treino como se fosse o primeiro, cada dividida como se a vitória dependesse apenas dela. Construía, assim, uma reputação de excelência, quase litúrgica disciplina e nobreza. A trajetória internacional de Orlando foi um capítulo à parte. A idolatria brasileira logo atravessou oceanos. O Boca Juniors, gigante argentino, não demorou a notar sua solidez. Quando chegou ao clube portenho, encontrou um contexto diferente. Futebol intenso, rivalidade ferrenha, estádios explosivos, outra cultura tática. Orlando adaptou-se rapidamente. Tornou-se símbolo de liderança, respeito e fortaleza também em terras vizinhas. Os argentinos, inicialmente resistentes ao talento estrangeiro, renderam-se aos seus pés. Sua carreira no Boca ecoou por décadas, ajudando a estreitar os laços entre Brasil e Argentina no futebol. De volta ao Rio, Orlando Peçanha tornou-se sinônimo de dignidade esportiva. As décadas passavam, mas o respeito aumentava. Era visitado por jovens atletas e jornalistas, por antigos companheiros e torcedores do povo. Todos queriam aprender algo com aquele que nunca foi apenas um jogador. Foi referência de valores, símbolo de fair play, imagem viva do Vasco em sua essência. Repetia incansavelmente que o futebol é feito de vitórias e tropeços, mas que, acima de tudo, exige respeito pelo adversário e paixão pelo clube. Seus últimos anos como jogador coincidiram com o modernismo do futebol brasileiro. Os estádios se enchiam de concretos, a mídia explodia, a seleção acumulava estrelas e novas conquistas. Mas Orlando se manteve fiel ao modo antigo. Chegava cedo, treinava forte, inspirava os colegas pelo exemplo. Quando pendurou as chuteiras, não deixou o futebol, mas sim deixou cada campo que pisou impregnado com sua marca. Nos tempos que se seguiram, tornou-se treinador, mentor, conselheiro, sempre disposto a passar adiante seu conhecimento e integridade. Ao olhar para trás, Orlando podia se orgulhar. Cada jogo, cada título, cada aplauso e cada crítica moldaram um homem cuja grandeza estava no caráter, no olhar sereno, na simplicidade de quem soube vencer e perder sem perder a nobreza de espírito. Contar a história de Orlando Peçanha é mergulhar num tempo em que o futebol era menos negócio e mais paixão, menos espetáculo e mais sentido. É resgatar a ideia de honra, de trabalho coletivo, de respeito que marca para sempre os espíritos atentos. O Vasco da Gama, com sua histórica ligação com as massas, a luta pela igualdade e o compromisso social, encontrou em Orlando um espelho. Cada defesa era mais do que um lance técnico. Era um manifesto silencioso sobre o que o futebol pode inspirar. Nas conversas de arquibancada, seu nome é dito com orgulho, como quem resgata uma relíquia preciosa do baú da tradição.
Os mais velhos narram desarmes épicos, jogos em que Orlando sozinho conteve ataques furiosos. Os mais jovens se espantam ao saber que existiu alguém com tanto respeito pelo jogo. Vira lenda, vira exemplo. Não há construção de futuro sem reverência ao passado. Orlando Peçanha faleceu em 2010, mas deixou inacabável legado. Sua trajetória é estudada, citada, reverenciada em livros, documentários e memórias de familiares. O futebol, transformado pelos novos tempos, ainda busca em exemplos como o dele um norte de sensatez, garra e humanidade. Nos corredores de São Januário, seu nome permanece gravado. Entre as estrelas do clube, brilha com intensidade tranquila, como uma luz que não se apaga mesmo quando o estádio se esvazia. Entre paixão e gols, a jornada de Orlando Peçanha revela que a verdadeira grandeza está na postura e no legado. Foi o defensor nobre que brilhou no mundo, mas brilhou acima de tudo como homem de princípios. Hoje, nos olhos de cada vascaíno, de cada admirador do futebol arte, sua imagem permanece inabalável, serena, feita para atravessar os séculos. Um guardião das tradições, símbolo de um tempo em que jogar futebol era, antes de tudo, um ato de lealdade e amor. Quando o futebol precisar lembrar de sua própria essência, bastará buscar Orlando Peçanha na história. Ali encontrará não apenas o defensor de títulos, mas o defensor de valores. E isso é o que de mais sublime se pode legar ao tempo.